Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. E nesta semana que marca o aniversário da capital mineira, o Grande BH em Pauta vai abordar os presentes que os belo-horizontinos gostariam de poder entregar para a cidade. Na reportagem de abertura, vamos falar sobre os desejos de melhoria no trânsito e transporte público. Acompanhe a reportagem de Bernardo Miranda. Na festa de aniversário de 115 anos de Belo Horizonte, muita gente corre o risco de chegar atrasado por causa do trânsito e dificuldades no transporte público. Os tempos em que o bonde trafegava nas ruas tranquilas da capital mineira definitivamente não lembram nem de perto o que ocorre hoje. A expansão acelerada da frota de veículos, combinada com a falta de investimentos nos sistemas de transporte público nos últimos anos, faz com que os belo-horizontinos não pensem duas vezes na hora de escolher um presente para a cidade. Então, um presente que eu daria para BH é um transporte público melhor para a população que realmente utiliza esse transporte. Tá entendendo? Porque nos bairros mais pobres, o transporte coletivo, no geral, é horrível. Nos bairros da Zona Sul, por exemplo, funciona um pouco melhor. Mas na Zona Norte, que é onde eu moro, é bem precário. Ônibus igual, eu estou aqui há mais de uns 20 minutos esperando o ônibus. Então não vem ônibus. Quando vem, você tem que esperar uns 3 ônibus passar, para depois você pega com esse calor, aí o ônibus cheio, você entendeu? Calor demais, cheio demais, você vai em pé, os outros te esfregando, sabe? Então é muito difícil, o transporte deles é péssimo, sabe? Então se fosse me dar um presente, eu daria um transporte melhor. Eu gostaria de dar para BH um metrô, porque resolveria boa parte do problema do transporte coletivo aqui de Belo Horizonte. Eu daria de presente para Belo Horizonte um transporte público de melhor qualidade, porque o atual, hoje, eu como lojista, os meus funcionários em média estão gastando de 2 a 2 horas e meia para saírem de casa e chegar até o local de trabalho. E de fato, o transporte público na capital mineira piorou bastante nos últimos 10 anos na percepção dos usuários das 312 linhas da capital mineira. Os dados da BH Trans mostram que em 2002, 43% das pessoas consideravam o transporte coletivo da capital mineira ótimo ou bom. Em 2008, dado mais recente apresentado na pesquisa, esse índice caiu para 12%. Em 95, 63% das viagens realizadas em Belo Horizonte eram feitas por transporte público. Esse índice caiu para 54% em 2008, o que mostra uma maior participação do transporte individual na capital mineira. Essa maior participação está completamente ligada ao expressivo crescimento da frota da cidade. Em 2012, Belo Horizonte contava com 742 mil veículos e neste ano ultrapassou a marca de 1.500.000, uma alta de 102%, ou seja, a frota mais que dobrou em uma década. Esse, inclusive, é o maior crescimento no período entre todas as capitais do país. O momento atual da cidade se torna ainda mais complicado por causa da série de obras viárias que estão sendo realizadas para justamente tentar atender essa maior demanda por espaço nas vias e priorizar o transporte público. Mas, enquanto não são finalizadas, geram transtornos no tráfego. E a conclusão dessas obras também foi lembrada pelos belo-horizontinos na hora da escolha do presente. Eu daria de presente para Belo Horizonte, aniversário de 115 anos, a obra inteira do BRT terminada, no prazo certo. Eu daria de presente áreas exclusivas para trânsito de ônibus, para trânsito de caminhões, de cargas, que saíssem da região central de Belo Horizonte para facilitar o fluxo dos moradores de BH mesmo. E se tem alguém esperando que o trânsito para veículos individuais vá melhorar no futuro, pode ir tirando o cavalinho da chuva, pois estudos da BH Trans prevêem melhoras nos indicadores apenas do transporte público. Em 2008, 10% das vias da cidade tinham situação de congestionamento. Em um cenário para 2020, com investimentos previstos plenos, esse índice subiria para 11,2%. Já com restrição de investimentos, as vias congestionadas em Belo Horizonte subiriam para 22% em 2020. A velocidade média dos veículos particulares também vai cair nos próximos anos. Em 2008 era de 26 km por hora, no cenário com investimentos plenos. Em 2020 esse resultado seria mantido, mas com restrição de recursos cairia para 23 km por hora. Situação inversa do transporte público, que com a implantação do BRT, transporte rápido por ônibus, teria a velocidade média aumentada em todos os cenários. Em 2008,
19 km por hora era a média da velocidade dos transportes públicos aqui na capital mineira, que passaria para 26 km por hora em 2020 com investimentos plenos e mesmo com restrição de recursos, subiria para 24 km por hora. Nesse cenário, quem também foi lembrado pela população foi o metrô. Eu gostaria de dar para BH o metrô, porque resolveria boa parte do problema do transporte coletivo aqui de Belo Horizonte. Pois é, a tão esperada expansão do metrô continua a passos lentos. A licitação para o projeto executivo das linhas Savassi-Lagoinha e Barreiro-Calafate ainda está em andamento. As obras, que vão custar 3 bilhões de reais, só devem começar de fato em 2014. Já o BRT, que está sendo implantado nas avenidas Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado, além do corredor da área central, deve estar em operação no fim de 2013. A expectativa da Prefeitura é no futuro ampliar esse sistema em um modelo mais simples para outras vias da cidade, como a Pedro II e a Avenida Amazonas, mas ainda não há previsão para essas intervenções. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Vocês ouviram aí, né? Belo Horizonte, próximo de completar 115 anos, tem entre os seus maiores problemas, em relação a trânsito principalmente, né, gente, a questão das ruas estreitas, assim. É irritante o tanto que tem em Belo Horizonte. O dia um ouvinte nos mandou um e-mail aqui, uma participação falando da Savassi, uma das ruas da Savassi, que tem estacionamento dos dois lados da rua, nos dois lados da rua, e as pessoas ainda param em fila dupla. E a rua é estreita. Só passa bicicleta, né, no espaço que sobra. Onde tem aquelas escolas ali, perto do Colégio Santo Antônio, no Loyola, a rua de trás, eles colocaram a portaria do Loyola, tiraram ela da frente da Contorno, porque estava impossível, colocaram ela para a lateral da Contorno. A mesma coisa, impressionante como há um excesso de pessoas que não respeitam as regras mínimas. Isso também acaba contribuindo para o trânsito ruim. A BH Trans falou que em 2002, 43% das pessoas consideravam o transporte coletivo da capital mineira ótimo ou bom. Em 2008, que é o dado mais recente, né, que foi apresentado pela BH Trans, segundo a matéria que a gente ouviu agora do Bernardo Miranda, esse índice já caiu para 12%. Então, as pessoas saem muito de carro porque elas não confiam no ônibus. O metrô não existe, né? Trem, metrô, essas coisas. Não confiam no ônibus, não podem pagar táxi, saem muito de carro. Aí prolifera-se, né, ou aflora a falta de educação e a falta de respeito. Enquanto isso, a gente sofre justamente porque o transporte coletivo continua sem evoluir. Falando em trânsito, tem só uma informação aqui rapidinho. Teve um acidente ali no anel rodoviário mais cedo entre um carro e uma moto na altura do bairro Caiçara. O trânsito está todo complicado, todo embananado para quem quer seguir no sentido Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros acabou retirando uma pessoa de lá, que foi motociclista, teve ferimentos leves, foi até levado para o Hospital João 23. Trânsito muito complicado no anel rodoviário, na altura aí do bairro Caiçara, né, Viaduto São Francisco, o pessoal tentando chegar até o seu destino, até o trabalho, até a faculdade, enfim, trânsito muito lento, para variar, né? Também anel rodoviário é um capítulo à parte. Bom, da mesma forma, em 2008, a velocidade média dos carros particulares em Belo Horizonte era de 26 km por hora e há uma projeção que diz que em 2020 isso pode cair para 23 km por hora. Agora, a velocidade média, né? Porque vamos combinar que tem horas aí, tem determinados períodos de manhã que o congestionamento é pior ainda. E quem está em ônibus sofre ainda muito mais. Bom, para a gente destrinchar esse primeiro dia de Grande BH em Pauta e falar sobre esse presente que a população gostaria de dar para a cidade, que seria um trânsito melhor, um transporte público melhor, nós vamos conversar agora com o presidente da ONG SOS Mobilidade Urbana, especialista também em mobilidade urbana, José Aparecido Ribeiro. José Aparecido, bom dia. Bom dia, Luiz. Prazer falar com você, Aparecido. Prazer, meu. Olha só, a gente fala dessa questão do trânsito aí há séculos, né? E a situação só muda para pior. Só melhora para pior, só cai para cima. Não me parece que há um horizonte mesmo na cidade de Belo Horizonte para os próximos anos, indicando que isso possa melhorar. Porque a impressão que a gente tem é que o poder público bate muita cabeça, né, José Aparecido? Não sei se você tem essa mesma impressão e se essa é a sua crítica também. Mas um fala que o BRT resolve, o outro já está falando do metrô, aí um quer melhorar a quantidade de ônibus, quer colocar ônibus mais confortável para o povo sair menos de carro de casa. No fim das contas, cada um por si, Deus para todos, e o trânsito é uma porcaria, né? Luiz, o carro é uma realidade. A BH Trans, especialmente, os órgãos responsáveis por tomar decisões, eles tentam exorcizar o carro. O carro é uma realidade por muitos fatores.
ele é o carro-chefe da economia brasileira, ele não vai parar de ser produzido. Né? As pessoas que melhoram um pouco de vida, a primeira coisa que elas querem fazer é comprar um carro. Hoje você tem crédito, você pode comprar um carro de 90 vezes. Né? Então, o cenário ele é todo favorável para que as pessoas adquiram carro. E o transporte coletivo, que quem conhece, a gente dispensa dizer que é de quinta categoria, realmente é um transporte que não incentiva as pessoas a deixar o carro em casa. Então o cenário é muito ruim. A cidade, o que está ruim vai ficar muito pior, né? Porque a cidade tem aí gargalos gravíssimos e que a prefeitura não está, se ela vê, ela não manifesta que vê. Nós estamos falando de 150 gargalos, nós estamos falando de 150 obras, e não puxadinhos como a gente está assistindo aí ser feito e que não resolve o problema. Nós estamos falando de trincheiras que são necessárias, viadutos que são necessários, túneis que já passaram da hora de serem feitos, passarelas elevados, enfim. Agora, isso não tem outra alternativa. A cidade cresceu e não tem como não fazer, né? Agora, é um problema inegavelmente histórico, né? Não é um problema que apareceu agora. Está se agravando agora porque nós aumentamos aí nos últimos anos brutalmente o número de carros nas ruas de Belo Horizonte, e é óbvio que isso faz com que o problema acabe aumentando mesmo. Mas é um problema histórico que vem de muito tempo. Você acha que as prefeituras, os prefeitos de Belo Horizonte, as administrações municipais demoraram muito para priorizar isso como algo a ser combatido, como algo a ser alvo de preocupações? A primeira coisa, Luiz, é que os prefeitos precisam conhecer a realidade, que eles não conhecem. Eles conhecem o que os assessores dizem para eles. Eles precisam sair, eles precisam deixar o gabinete e ir para a rua. Né? Ir para a rua, ver aonde é que está, onde é que precisa de intervenções. Intervenções que eu acabei de falar, de obras, e intervenções humanas no sentido de gestão. A cidade, se não bastasse tudo isso, ela não tem a gestão capaz de minimizar ou mitigar esses problemas. Então, a cidade ficou muitos anos sem obras. As pessoas falam, a cidade está cheia de obra. Ela está cheia de obra que não vai resolver o problema. Né? Nós temos aí um problema seríssimo no transporte coletivo que eles estão achando que vão resolver com BRT. Não vai resolver com BRT, não vai resolver com metrô, porque metrô não se faz da noite para o dia e não se tem dinheiro para fazer o metrô conforme deveria. A opção de monotrilho, por exemplo, é a última, das 4 é a última, quando deveria ser a primeira, né, que é feito muito mais rápido, muito mais barato do que o metrô. O metrô é uma realidade, é o ideal, mas o ideal não é possível. Né? Então, já que não é possível o ideal, nós vamos deixar para a BRT resolver o problema? Não vai resolver. José Aparecido, quem Pois fala não. com você agora é Inácia, tudo bem? Pois não, Inácio. Uma pergunta, você acredita que o rodízio em Belo Horizonte para os carros de passeio vai ter que ser adotado já como uma medida paliativa para as grandes obras que não foram feitas? Oi, Inácia, é lamentável nós chegarmos a esse nível. Seria um atestado, sinceramente, um atestado de incompetência dos gestores públicos. Nós temos né? como escapar? Há meios de mitigar o que nós estamos vivendo, se houver gestão do problema. O problema é que nós só ouvimos desculpas, nós não ouvimos ações proativas. Né? Nesses 150 gargalos que eu estou citando para você e que quem está nos ouvindo conhece bem, né? Onde o trânsito para e não há fluidez nem para carro, nem para ônibus, nem para nada, não há presença humana, não há presença da BH Trans, da Guarda Municipal e do Batalhão de Trânsito. Você deve se lembrar do guardinha do apito, né? Que saudade que nós temos do guardinha do apito. Ele tinha moral e ele agia proativamente no trânsito. Hoje não tem mais. Então a situação é complicada e me parece que as autoridades ainda não entenderam que a situação é complicada. Nós estamos com a Avenida Cristiano Machado parada, a obra da Avenida Cristiano Machado,
Eu fui ao aeroporto de Confins hoje de manhã e voltei, está tudo parado. Você vê um ou outro operário e o caos tomando conta da cidade inteira e você não vê a presença de quem deveria resolver o problema. Você não vê ele. Né? Talvez esse seja, em relação ao trânsito especificamente, o maior problema hoje, né? Eu passo num lugar que é um desses 150 gargalos que você relatou aí, eu passo por pelo menos 4 ou 5, mas um deles especificamente me irrita muito, porque todos os dias tem uma viatura da BH Trans lá e todos os dias os 2 guardas estão parados na esquina batendo papo, ou com as mocinhas que estão passando, ou com outros 2 guardas municipais que também ficam por lá e que também não ajudam a monitorar o trânsito. Esse eu acho que é o grande problema hoje, é uma falta total de interesse da BH Trans de influir, de botar a mão e de realmente agir em relação a pelo menos a orientação do trânsito, né? É o que a BH Trans dá sinais de fadiga, né? A gente não é contra a BH Trans, ao contrário, a população gostaria que a BH Trans funcionasse, que ela tivesse a credibilidade da população, mas infelizmente ela não tem mais a credibilidade da população. Ela perdeu esse crédito já há algum tempo e parece que no comando da BH Trans há uma pirraça, né? Vamos ver o circo pegar fogo para virarem para nós e falar, olha, salva a cidade, né? E devolve o nosso direito de multar. Não é de multa que a cidade precisa, gente. A cidade precisa de gestão e competência na atuação das pessoas, no caso de quem coordena o trânsito. Né? Se ela não pode multar e é de multa que precisa, então devolva para ela o direito de multar. O que não pode é ficar ouvindo, nós estamos ouvindo desculpas, dizendo que o problema é o número de carros, isso todo mundo sabe, dizendo que nós não temos transporte, todo mundo também sabe, né? E que nós precisamos de obra também, todo mundo sabe. O que nós precisamos é de atuação proativa, atuação que realmente faça com que o trânsito flua, porque a falta de fluidez do trânsito é que gera tanto acidente, porque na hora que o cara pode, ele acelera o carro e acaba acidentando e fazendo coisa errada. A situação fica ainda pior. José Aparecido Ribeiro, presidente da ONG SOS Mobilidade Urbana, obrigado, um abraço para você, boa semana. Obrigado, um bom dia para você. O que ele falou é muito certo, porque a gente fica dando volta em torno atrás do próprio rabo, né? O cachorro querendo morder o próprio rabo, não resolve o problema e a situação só vai piorando. É mais um daqueles casos em que eu acho que demoraram a ver que era uma situação que estava se agravando, estava caminhando para o caos, e hoje o que a gente tem é isso aqui, ó, que a nossa ouvinte está nos falando aqui pelo Twitter, o nosso ouvinte, Thiago Ferreira, caos, definição para mobilidade urbana em BH. E o Elber está lembrando que os ônibus da região metropolitana estão caindo aos pedaços, passagem cara e a maioria das pessoas mal educadas. Essa coisa da concessão tem que ser muito rapidamente revista, né? Tem que ser feita uma nova distribuição dessas linhas para ver se a gente começa a ter um pouquinho de dignidade no tratamento dos passageiros de ônibus. 10h43, um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Giro Esportivo, né? Até mais.